Fala galera, Henrique Pereira na área, especialista em fast food delivery, dono de fast food delivery. Estou muito feliz, entusiasmado com essa oportunidade de estar falando com vocês. Hoje um amigo chamado Marcelo, um pouquinho mais velho do que eu, né? Um pouquinho mais experiente do que eu. Ele me mandou aqui um áudio no WhatsApp me perguntando como é que a gente procedia aqui no nosso ramo aqui em relação à contratação de motoboy, né? Ele está começando a pensar em fazer entrega e está indo para uma empresa que faz esse tipo de serviço, tanto de dia quanto à noite, tanto no almoço quanto na janta, né? E perguntou como é que a gente procedia aqui. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, ao invés de eu ajudar o Marcelo, acho que eu vou ajudar o empreendedor que ele pensa essa dúvida, assim, inicial. Não é um tema fácil. É, claro, lida com o ser humano, com questão de lei e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode tentar esmiuçar os cenários que tem nessa situação. Ou seja, você tem um delivery, ou você trabalha num restaurante que possui delivery, precisa ter um motoboy, ou ter 3 motoboys, ou ter 10 motoboys, depende do seu volume, do seu tamanho, do seu negócio. E aí você não sabe como é que você faz para poder estar fazendo essa contratação, né? Ou tá começando nesse ramo dessa contratação, ou você tem um delivery às vezes na tua casa. Cara, como é que eu faço? Eu sei fazer aqui, poxa, um super lanche aqui, um super almoço, uma super costela, quero entregar isso aqui no meu bairro, na minha cidade. Como é que eu faço com o motoboy? Então a gente vai falar mais ou menos dos 4 cenários existentes para esse tipo de contratação desse tipo de profissional, tá bem? São 4 cenários que a gente vai abordar aqui, certo? Eu vou chamar o primeiro cenário, vou chamar aqui de Cenário 1. Qual é o cenário 1? Vou chamar de cenário inicial. Vou chamar de cenário inicial porque é como os meus motoboys começaram a trabalhar comigo, né? Eles começaram como? Pessoal que tem negócio, loja, sabe como é que funciona. Começaram com uma indicação, começaram deixando o telefone numa lanchonete, alguém adquiriu uma moto para poder fazer uma grana, deixa o telefone na lanchonete, manda um WhatsApp e tudo mais, e aí você tem esse primeiro contato, né? Que é um contato frio, mas que é um contato inicial que muitas vezes, às vezes você ali no aperto do dia a dia, um motoboy faltou, a moto de um quebrou, o pneu de outro furou, e aí você tem esse contato frio para você poder fazer um contato, e quando esse profissional chega na sua loja para trabalhar com você não vai pedir para o cara antes de passar na associação comercial, na contadora, para poder fazer, porque você tá ali na hora, trabalhando, operando, dando seu delivery, aí você precisa do cara ali, né? Ou está começando uma situação em que quer ver se o profissional funciona e também você quer ver se o profissional gosta de trabalhar com você, do seu ritmo de entrega, da sua equipe, da sua loja, enfim, da sua marca. Então, o cenário inicial, como que funciona? Existe um contato inicial, deixa o telefone, igual eu estava falando, manda um WhatsApp, um amigo conhece um amigo, enfim. E o motoboy e o empreendedor se encontram pela primeira vez para o primeiro serviço. E aí, como é o primeiro serviço, primeiro dia do cara, eu acredito muito numa frase que eu vou deixar aqui. Se tivesse o negrito do negrito, eu deixava o negrito do negrito, mas acho que não existe. O combinado não sai caro, tanto para o empreendedor quanto para o motoboy. Então, aqui nesse cenário inicial aqui, costuma ser combinada a diária. Ah, Henrique, quanto que é a diária? Quanto você paga na diária? Como é que funciona essa diária? Um negócio inicial, estou começando meu negócio aqui agora, não sei se vai dar certo, se não vai, como é que acontece? Essa diária varia muito de região para região, né? Como eu faço? Quando os motoboys começam a trabalhar comigo, né, isso num salário inicial, eles têm um valor fixo e mais um valor por entrega, tá? Então, por exemplo, o motoboy chegou na loja, independente se ele fizer 0 entregas, ele tem um valor X a receber. Essa é a maneira que eu trabalho. Já conheço outros empreendedores que trabalham só repassando a taxa de entrega toda para esse entregador, tá? Dessa forma de diária. Como eu estou falando,
essa não é a maneira definitiva de trabalho. Aconselho, inclusive. Tá? Mas é como tudo começa, como esse relacionamento começa. Né? Para você ver se o motoboy pode ficar com você por uma questão num cenário mais, digamos, fixo, né? mais firme, mais forte, mais concreto, você precisa ver o rapaz trabalhando, ou a moça trabalhando, o profissional trabalhando, né? E mesma coisa o motoboy, para ele saber que ali é o lugar que ele quer estar pelos próximos X meses, ou X anos, ou X semanas, ele tem que saber, você tem que saber se encaixa nessa relação de trabalho. Então tem essa diária combinada, a diária combinada, pode ser um fixo, pode ser uma diária combinada, sempre combinada não sai caro. Variável, eu conheci um estabelecimento que trabalhava dessa maneira, eu cobrava de entrega até um pouquinho salgada, mas aí repassava tudo pro motoboy, então o motoboy ficava no risco dele, quase como um empreendedor o motoboy também, né? Ele ia trabalhar, às vezes torcendo para ter bastante entrega, né? E às vezes não tinha tanto assim, eu não sei como é que ficava essa relação entre os dois que eu não presenciei, mas eu sei, por exemplo, a taxa de entrega média é R$ 6. Então se o motoboy fizer 15 entregas no dia, ele sai de lá com R$ 90, por exemplo, né? Essa taxa, essa diária combinada variável. E tem, aqui eu faço, né? Uma diária fixa, porque assim, entendo ou não, o motoboy, ele não é. Eu não quero dizer uma palavra aqui para não ser muito injusto com essa rapaziada, gente boa que tanto eu convivo aqui, mas assim, ele não tem muito o perfil do empreendedor, né? Pelo menos a massa, a grande massa. Então, esse cara, ele, assim como a maioria dos trabalhadores empregados, né, de uma maneira geral, que tem vínculo empregatício e tudo mais, eles querem contar com aquele ovo ali no fiofó da galinha, né? Mal comparando aí. Então, assim, eles gostam de, assim, chegar, no mínimo aqui hoje eu vou ganhar tanto. A maioria dos brasileiros, das pessoas, gostam mais do mínimo, gostam de garantir o mínimo do que arriscar para ter o máximo, né? Então, eles gostam de ter um fixo ali para chegar e falar, não, tem um fixo, durante aquele dinheiro ali eu posso contar para eu ir para casa e comprar minhas coisas, meu leite, botar na gasolina, trocar o meu pneu, pagar a escola do meu filho depois de uma semana, enfim. Cada um com as suas necessidades, né? Diária fixa mais variável, que é o que eu faço. Diária combinada. Essa palavra é uma das mais importantes no empreendedorismo, para mim, pelo menos, Henrique. Combinada, combinado. Combinado? Combinado, na teoria, né? Tudo certo, né? Eu gosto muito de combinar minhas situações com todos os meus colaboradores, né? Então esse é o cenário inicial, o cenário 1. É assim que começa. Mas tem que começar, tem que ir na contadora, tem que assinar a carteira e tudo mais. Eu sei disso. Tem que ter uma relação ali de prestação de serviço, pelo menos, como é que funciona, como é que não funciona. E se o cara. Tudo bem, mas você não vai arriscar o nome da sua empresa, o nome do seu negócio, independente se ele estiver começando, se ele já estiver maduro, se ele for a maior lanchonete do Brasil, independente disso, na teoria você não pode arriscar entregar o lanche para um profissional que você não conhece, né? Então esse é o cenário inicial, tá? Cenário 2. Passado esse cenário inicial, pode ser de um final de semana, pode ser de 3 dias, pode ser de 10 dias, não sei. Aí cada um tem a sua necessidade aí e o seu combinado aí, tá bem? Tem questão da carteira assinada desse profissional, né? Motoboy. Então, eu fiz até um cálculo aqui antes. Henrique, mas ele tá faltando R$ 15,50 em um dos itens. Cara, dane-se, não importa. O que importa aqui é que a gente está fazendo uma visão geral de uma contratação de motoboy e os cenários existentes, para você tomar a sua tomada de decisão, para você escolher o que é melhor para você e para sua empresa. Sempre se baseando no combinado, tá? Então, eu fiz alguns cálculos aqui iniciais. Vou colocar aqui de uma vez, porque senão ia tomar muito tempo do vídeo, tá?
Então, da última vez que eu vi, tem mais ou menos uns 4 meses, isso, 3 meses, o salário bruto base do motoboy aqui na minha região, isso pode variar de região a região, isso varia mesmo, tá? Pode dizer aqui onde eu trabalho, o salário base é esse aqui, R$ 1.570, tá? O salário líquido, efetivamente, o empregado na mão dele é R$ 1.440, tá? Eu fiz algumas coisas aqui na lei de impostos, de obrigações empregatícias nessa contratação. Tem a provisão de férias, né? Coloquei aqui R$ 50. Por que os R$ 50? Um pouquinho mais. Mas eu coloquei R$ 50 aqui. É um pouquinho mais, mas vamos lá. Um terço de férias proporcional também, que você vai pagar quando esse profissional sair de férias. Tem que fazer a previsão. Ah, mas o profissional, se não ficar aqui o tempo inteiro, eu não vou pagar isso. Tudo bem, mas você tem que. O que a gente faz aqui? A gente separa, por exemplo, 13º salário. O correto, né, nas técnicas de gestão, eu sei que na prática o barco não rema muito bem assim, né? Às vezes você quer ir para o norte, você está remando toda a força, você tem muitos excelentes marinheiros com você nesse barco, mas dependendo da maré que tiver, às vezes você não consegue levar esse barco no objetivo que você quer, no tempo que você quer, assim. Então por exemplo, a provisão 13º salário é de R$ 130 por mês desse funcionário. No mundo ideal, você vai lá e guarda aquele dinheiro ali por mês para você pagar em dezembro. No mundo real, que a gente conhece mais do que ninguém, na verdade, a gente sabe que não é muito bem assim que funciona, e o mês que der, você vai guardando ali. Nesse mês aqui, poxa, não consegui guardar só 100. Tenta guardar 160 no mês que vem, né? Para você não chegar em dezembro e ficar apertado com isso. Se bem que dezembro costuma ser o melhor mês de vendas. A partir de outubro, setembro, outubro, mais ou menos, começa a melhorar para o nosso ramo de fast food e delivery. Mas isso aqui são técnicas de gestão, são boas práticas, aí eu passo para vocês. A aplicabilidade ou não depende de vocês, tá? Provisão do 13º, FGTS, Guia da Previdência Social, periculosidade, né, 30% sobre o salário. Enfim, temos outros gastos aqui, como o salário família, como uma taxazinha que tem. Não é aluguel de moto, que o pessoal até fala aí, não é isso. Eles falam isso de maneira grossa, mas tem uma pequena taxa aí também que entra. Mas, no geralzão assim, poxa, quanto é que eu gastaria no custo de contratação de motoboy? No geralzão assim, tá? Para ser bem direto ao ponto, em torno de um custo líquido total para o empregador de R$ 2.400, tá certo? Esse é o custo do dever que o empregador tem de poder estar fazendo essa contratação. E aí a gente começa a esbarrar nas coisas da vida, né? O que acontece? Experiência própria, de vivência mesmo no ramo. Quando você faz essa contratação, os dois lados, as duas mãos, você está dando uma mão, ele está te dando outra, certo? Eles fazem um termo de contrato assinado, então as leis trabalhistas no Brasil vigoram por essa contratação. Só que o problema, né, muitas das vezes, o empreendedor, na maioria das vezes, não consegue chegar nesse valor aqui para poder estar fazendo esse gasto, principalmente quem está começando, quem não é tão estruturado assim, né? E muitas das vezes também, eu diria até boa parte das vezes, né, a contratação, o empregado, no caso o motoboy, ele sabe os seus direitos, ele vê os seus direitos e o patrão tem que cobrir aqueles direitos dele, obviamente, com toda a razão. Só que ele esquece que ele tem os deveres dele, né? Os motoboys têm os deveres dele como empregado, como carteira assinada. Eu já passei por algumas situações, não vou expor aqui quais ou quem, não vem ao caso, mas eu tive algumas experiências negativas com a minoria dos motoboys que trabalharam comigo, minoria mesmo, tá? De indisciplina, né? De total. É muito. Eu tenho um desafio muito grande do motoboy ele ser comandado por você. Tá? Ele tem uma característica que ele tem um pouco mais de liberdade, né? Às vezes esse cara trabalha em outro lugar de dia. Esse cara às vezes faz um outro corre no final de semana. Então, assim, o motoboy às vezes é um tipo de trabalho em que ele trabalha em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, tá? E aí,
para ele ser um organograma, por exemplo, de um chefe, um gerente, você como dono do negócio, sendo chefe dele, impondo horários, impondo limites, o que é o seu direito de impor, né? Impondo, por exemplo, a questão dele receber somente uma vez no mês, no holerite que vai vir, né? Quando essas coisas você começa a conversar com o motoboy, você vê que você começa a desagradar, né? Na verdade, ele começa a se sentir incomodado. Porque o motoboy, ele gosta de ver, e todo mundo, né? Mas o motoboy, culturalmente, ele gosta de ver o dinheiro ali todo dia, né? Na mão dele. Tá entrando. Porque esse cara trabalha de dia em outro lugar. Você tem uma lanchonete de noite, por exemplo. Ele trabalha de dia em outro lugar, tá entregando quentinha para outra pessoa, por exemplo. Então, você vai assinar a carteira de motoboy, que às vezes ele tá de dia entregando para outra pessoa. Claro, ele pode ter a carteira assinada por 2 lugares e tal. Isso indifere, mas é indiferente. Mas a questão é como cobrar o seu direito sobre o motoboy. Então, assim, você tem alguns riscos nesse caso aqui da questão interpessoal com o motoboy, que eu já passei já e para mim é uma situação desagradável, tá? Então vamos lá. Riscos para o empregador. Falta de autoridade sobre o novo funcionário. É questão de disciplina mesmo, tá? Questão de disciplina. Eu passei por algumas experiências em disciplina mais com essa classe do que com outras classes que comigo trabalham no meu fast food, tá? Então, não é um ponto específico da categoria, não tem nada a ver com isso, mas é uma experiência que eu tive que eu estou repassando para vocês, tá? Falta de compromisso, horário. Essa galera rala muito e às vezes o cara chega, entrega quentinha de dia, você tem uma lanchonete que abre 6 horas, o cara entrega quentinha de dia, em casa 4 horas da tarde, o cara tá cansado, o motoboy tá cansado, né? E aí ele dá aquela dormidinha, às vezes acorda, ele já com o delivery que já começou, ele perdeu o horário e tudo mais. Isso aconteceu comigo algumas vezes e isso acontece também. O que tem mais aqui? O motoboy, igual eu falei, ele tem uma certa aversão ao recebimento mensal do salário. Porque ele tem custo diário, né? Manutenção da moto, na gasolina, na casa dele, os custos pessoais e tudo mais. E culturalmente ele já está um pouco enraizado de receber assim, tá? Na minha realidade, do Henrique, tá? Eu vivo aqui na minha cidade, não só pode ser diferente, mas isso aqui foram coisas que eu percebi empreendendo nesse ramo, tá? E outras que a gente pode falar, tá? Esses são os riscos do empregador em que assim, muitas vezes essa mão de obra deve assinar a carteira ou exige e tudo mais, e às vezes a própria mão de obra não faz no seu trabalho 44 horas semanais, por exemplo, né? Não faz. Ele é indisciplinado, né? Ele não respeita o cronograma, e etc. Tá? Se fosse falar por aqui, a gente ia falar. E aí, assim, esse é o custo líquido total. O custo líquido que o motoboy recebe é muito menor que esse aqui, né? A gente sabe disso, eu não vou precisar esmiuçar essas contas aqui de novo, né? Mas é muito menor do que isso aqui. Então, para o empregador, né, ele começa a tentar achar um outro cenário. E para o motoboy também, porque o motoboy não quer receber um valor em que ele achava que era X, quando chega o contra-cheque X sobre 2, né? Ou que seja. Então, X sobre 2 eu estou exagerando, mas é que tem um desconto grande nessas questões de olerite e tudo mais. E aí, assim, ele começa a ver que antes, quando ele era somente diarista,
Ele estava recebendo mais, ele estava vendo mais dinheiro com mais frequência na mão dele do que agora que ele é carteira assinada. Aconteceu comigo também. Tá? Então, surge um terceiro cenário, né? Esse tipo de contratação, tá? Vou chamar de 3 aqui, tá? É o cenário do MEI, o micro empreendedor individual. O motoboy, ele tem a sua atividade reconhecida pelo MEI, né? É reconhecida por MEI. Ele pode ser uma microempresa, né? Uma microempresa individual. Ele tem o seu CNAE, pode ter o CNPJ abrindo com tipo de eleitor, identidade, CPF, endereço, ele consegue abrir ali na internet. Dependendo da situação do caso, do nível de instrução do motoboy, pode ter ajuda do seu contador, sua ajuda, enfim, para não passar por alguns contadores aí, que se diz contadores, mas cobram R$ 200 para abrir um MEI, é um troço que você dá 20 que você abre, né? O cara faz, desculpa, mas o cara fizer 4 anos de faculdade para fazer isso, porra, nem serviço está prestando para a sociedade, né? Para não falar o contrário. E aí, você tem a questão do microempreendedor individual. Ah, mas aí o cara é MEI, não tem direitos trabalhistas, né? Aí começa isso, não tem direitos trabalhistas, né? A gente está conversando aqui de uma situação real, né? Então, assim, quando você MEI, você alguns pré-requisitos para você ser MEI, tá? Você não pode botar assim, ter frequência no local de trabalho. Em poucas palavras, digamos, você não pode trabalhar mais de 3 vezes por semana, tá? Pô, Rick, mas como é que eu trabalho aqui de quarta a domingo no meu delivery, o restaurante abre todo dia, como é que eu vou fazer o cara ser MEI e tudo mais? Essa é uma questão em que eu acredito que é uma questão um pouco frágil dessa relação, tá? Até bastante frágil. Porque esse combinado aqui, né, você pode fazer um combinado com o motoboy, porque o MEI ele é mais livre para você negociar questão salarial, questão de alguns abonos de final do ano, questão de férias, questão de folga. Eu esqueci uma coisa aqui outro risco aqui do empregador, para o empregador da carteira assinada. O motoboy provavelmente vai faltar, tá? Vai vai querer folgar os dias que não puder folgar. Por exemplo, aqui, vou colocar aqui no meio, pré-requisitos. Esse cara aqui, nesse cenário aqui, ele não tem chefe. Ele é o seu chefe. E aí, aqui de novo vale o combinado. Tanto salarial, quanto de horário, quanto de dias trabalhados. Então, vou dar um exemplo prático meu, tá? Eu tenho um motoboy que trabalha comigo, que ele trabalha 3 vezes por semana, tá? E aí, esse cara, ele... motoboy. Não vou expor aqui porque não tem necessidade. Ele chega pra mim, 2 dias antes, por exemplo, ó, Henrique, vou vir trabalhar sábado e domingo não. Aí, cara, beleza. No carnaval desse ano, 2019, ele chegou pra mim e falou, Henrique, vou trabalhar carnaval não. Assim, foi 2 semanas antes do carnaval, mais ou menos, 10 dias antes, pra poder me virar, pra poder arrumar alguém pra poder trabalhar com a gente. Aí eu, tudo bem. Então, assim, esse tipo de profissional, né, pode estar falando, mas o cara não é profissional. Ele presta serviço pra gente lá, né, ele de vez em quando tá ali na loja. Esse cara, eu fiz um MEI com ele, tá? Porque ele cumpre os pré-requisitos do MEI, ele não tem nenhuma questão digamos, o que eu falo assim, eu vou falar, por exemplo, vou chamar de Joãozinho, tá? Ô, Joãozinho, o lanche aqui é até às 19 horas ou depois das 23 horas. Nesse meio tempo não pode lanchar,
Você tem ali seus 15 minutos de descanso no meio do serviço ali, 9 horas e tal. Se você quiser aqui beber uma água, tomar um refresco e tal, nesse meio tempo aqui você pode, nesse seu intervalo aqui e tudo mais, quando você chegar, tiver sem nada aqui. Aí às vezes o cara vai lá, esse mesmo Joãozinho, vai lá, pede um hambúrguer lá na chapa pro seu chapeiro. Às 10 horas da noite, você com 300 entregas para entregar. Esse cara, ele tem perfil para ser carteira assinada? Não por uma série de questões, né, que a gente está expondo aqui, tá certo? Não tem obediência, não deve obediência a você, né? Claro, que você fala, ali é a sua casa, então ele tem que seguir mais certas regras da casa. O cara não pode chegar a trabalhar de chinelo, coisa de motoboy mesmo, né? Da prestação de serviço dele. O cara não pode trabalhar de bermuda, o cara não pode xingar o companheiro, tudo mais, coisas básicas do trabalho. Agora aqui, nessa questão aqui, né? Aqui você tem, digamos, um vínculo. Não vou dizer um vínculo empregatício, nem trabalhista, nem nada disso não. É um vínculo mais flexível. Por esse vínculo ser mais flexível, você consegue mexer. Se tiver um contrato que você tenha esse tipo de adendo, né? Você consegue mexer, por exemplo, você coloca que ele trabalha por hora, né? Você paga o seu homem a hora, né? E aí, se o cara te falar que ele vai folgar no sábado, sexta, e que já é previsto isso no contrato de prestação de serviço, né? Tem um contrato de prestação de serviço em sua empresa e a empresa MEI do motoboy, tá? E como é que eu faço isso aqui? Eu não sei. Se você não souber, se você precisar de alguma ajuda aí, manda um e-mail, te mando um modelo que eu tenho, um modelo que eu fiz, eu peguei até de outro cargo e eu trouxe para nossa realidade, tá? Nossa realidade de ramo de fast food, no caso. Então você manda um e-mail que eu te mando aí esse modelo, não tem problema nenhum. Henrique, aqui é o Juarez, aqui de Minas Gerais, da pizzaria tal, da cidade de Barbacena. Poxa, eu vi aqui o seu vídeo. Cara, você pode me mandar aí o modelo, só me mandar um e-mail que eu mando com o maior prazer. Eu mesmo respondo para vocês com o maior prazer, tá bom? Então aqui eu tenho alguns profissionais que eu trabalho nesse sentido, nesse esquema aqui. Aqui você combinar o salário. Então, por exemplo, eu não sei, eu não fiz o cálculo quanto é que daria o líquido de um motoboy de carteira assinada. Mas, por exemplo, você tem um custo total de R$ 2.400 para poder assinar esse cara, né? Esse profissional que não é um profissional. Ele não, como eu falei aqui, algumas relevâncias aqui dessa relação, ele não é profissional, né? Ele não é, é profissional, assim, ele presta serviço, mas ele não tem os pré-requisitos para ser a carteira assinada. Ele não cumpre os seus deveres como empregado, né? Então, quando ele não cumpre os seus deveres como empregado e ele acaba indo, ele cumpre os pré-requisitos para ser o MEI, e ele está enquadrado no MEI, essa categoria, né? Aí você, no meu caso, a gente trabalha dessa maneira. Então, se você gasta R$ 2.400 com imposto, com uma série de situações, salário, óbvio, provisões de férias, 13ª, FGTS, uma série de questões da carteira assinada, se você chegar aqui no MEI, por exemplo, e fechar um salário, vou botar aqui, vou botar aqui virtual. Salário virtual porque é do exemplo aqui que a gente está dando, tá? Você começando, provavelmente você vai conseguir pegar esse salário, mas você tem um combinado. Você pode combinar, inclusive, um percentual sobre o seu faturamento do combinado, né? Ah, cara, se eu faturar até tanto, é tanto, se eu faturar até tanto, é tanto, enfim, isso aí é o combinado de cada um, tá? Você tem um salário virtual que você pode pagar, por exemplo, R$ 2.000 líquidos, um exemplo, tá? Você vai estar pagando menos do que você pagaria numa situação de carteira assinada, né? E aí ele vai estar recebendo bem mais do que ele receberia numa situação de carteira assinada, né? É claro que esse cara aqui vai trabalhar menos horas para poder ter o pré-requisito de ser MEI e tudo mais. É um cara que não é frequente na tua loja e tudo mais. Mas mesmo se esse cara que não é frequente tirar 1.500 por mês, com certeza ele vai conseguir pagar o MEI dele, no caso, vou colocar aqui em cima. Ele vai conseguir pagar o INSS dele,
do MEI, em torno de R$55, que é a aposentadoria dele, né? Vai conseguir pagar as despesas da moto ali, vai conseguir prestar serviço para várias e várias empresas, né? De vários e vários ramos, porque agora tem o CNPJ, pode ter a maquininha dele se quiser, no PJ, conta PJ, aí vira um outro tipo de vínculo, outro tipo de relação, tá? Salário virtual, o que eu ia falar mais? E aí esse profissional fica com você pelo MEI, né? Henrique, como é que você faz com esse profissional que é MEI e tudo mais? Vamos lá. O meu profissional que é MEI, tá? Meu prestador de serviço, no caso, tá? Que tem os dias lá que trabalha com a gente, esporadicamente. E como é que eu faço com esse cara? Quando você trabalha em equipe, né? E hoje eu tô aqui no dia 3h35 da manhã, do dia 30 de julho de 2019 agora. É o horário que a gente volta aí do nosso ramo e quando tá todo mundo dormindo, eu tô aqui produzindo porque é a hora que meu cérebro tá a mil. E aí, como é que eu faço? Eu e o Henrique. A gente trabalha em equipe. Hoje na loja na nossa lanchonete tinham 12 pessoas, por exemplo, né? Das 12 pessoas, 12 não, minto. Hoje foi um pouquinho menos, foram 10 pessoas, tá? Das 10, dois eram motoboys, tá? No dia de hoje. A gente tá no último dia do mês e tal, o movimento, hoje é uma segunda-feira, o movimento a gente previa que não seria tão forte, e aí 2 motoboys dariam conta, tá? Como é que eu faço? Como a gente trabalha em equipe, e aí, querendo ou não, o motoboy tem um relacionamento com. Saem no horário parecido da loja, o motoboy é um pouquinho mais cedo e tal, mas acaba se relacionando com as pessoas que vivem no seu ambiente, né? Então tem relacionamento com garçom, relacionamento com cozinheiro, relacionamento com atendente, acaba ali conversando ali com as pessoas que convivem no seu dia a dia. E aí, esse cara chega no final do ano, recebendo ali aquele salário dele ali, combinado e tal, aquela prestação de serviço dele combinada, né? E, por exemplo, em dezembro tá todo mundo recebendo 13º, cara de carteira assinada da tua loja, né? Caras e moças, né? Quando eu falo caras assim é da maneira geral. Recebendo 13º. E esse cara tá vendo todo mundo ali, fazendo plano de 13º, e esse cara ficou fudido, porque ele não recebe 13º, né? Ficou fudido assim, psicologicamente, né? Digamos, moralmente, naquele momento ali. E eu percebi isso já há alguns anos atrás no meu ramo. Então, o que que eu, Henrique, faço? Eu. Se você quiser fazer outra coisa, você faz. Eu dou um salário a mais no final do mês, no final do ano, para esse cara, tá? Então, por exemplo, eu combino um salário para ele. Eu falo, bicho, mas você, chegar dezembro, vai acontecer isso, 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 vai olhar o pessoal recebendo, tal, tal, tal. Cara, se você ainda estiver com a gente, né, se ainda estiver válido o seu contrato, se não for rompido unilateralmente, tudo mais, ou bilateralmente, eu não quero que você veja todo mundo sem receber. Então, você vai ter um bônus de produtividade em dezembro, por exemplo. E aí é o combinado, tá? Você começa a combinar e tal, e aí você vai colocar isso bem ajustadinho no contrato e toca o barco da tua situação aí nesse cenário, tá bom? Henrique, qual que é o melhor cenário para mim? Só você pode saber. Só você pode saber. Você está começando? Tem que começar com a diária, né? Fala assim, cara, tô começando um negócio. Tem um primo que tem uma moto. Fala, primo, tô começando um negócio, cara. Cara, eu vou fazer um hambúrguer aqui pra entregar. Bichão, vamos pegar junto, cara. No começo eu vou te pagar as entregas, vamos ver como é que vai ser. De repente, pô, tudo dando certo aí, a gente, pô, melhora a situação. Vender a partir de tanto, já vai ser tanto e tal. Cara, se eu vou assinar, vamos fazer o e-mail pra você. Você trabalha aqui comigo 3 vezes na semana e tal. Vai trabalhar você e mais um fulano e tal, vocês revezam. Aí você paga, você combina com ele de você dar um pouco a mais no salário, na prestação de serviço para poder dar o INSS dele ele pagar direitinho e tudo, assim. Está começando essa situação. Você é dono de uma franquia, cara, eu acho que é carteira assinada, né? Não tem muito para onde fugir, você é dono de várias filiais ou de uma franqueadora, carteira assinada, não tem para onde fugir, né? Você é eu, né? Por exemplo, a nossa loja hoje deve ter aí um quadro de 6, 7, 8 motoboys trabalhando. Sendo que o número máximo por dia aqui na nossa situação, na nossa cidade que a gente está, é de 4, tá? Nessa cidade que eu estou hoje aqui, tá?
Então, assim, a gente faz esse revezamento muito forte, porque eles também trabalham em outros lugares de dia, enfim. E aí a minha situação é muito a situação, o cenário 3, tá? De MEI. Hoje em dia existe um outro cenário, que é o cenário 4. Qual que é o cenário 4? É o cenário dos entregadores de aplicativo. iFood, aplicativo aqui na região, a Delivery On, é o iFome, qual outro que tem aí? Uber Eats, Rappi, etc. Tá? Tem essa opção aqui também. Tá toda essa galera que eu falei, tanto para quem está começando agora o seu delivery, para quem tem uma franquia, para quem é franqueador, para quem no meu caso, que é dono de um fast food, por exemplo, em que a gente está procurando a expansão aí regional ainda esse ano. Então, assim, esse quarto cenário, por isso que eu falei, são 4 cenários. Eu falei até agora de 3. Esse quarto cenário, na cidade que eu estou inserido, eu estou no interior do Rio de Janeiro no momento, aqui ainda não chegou. Tá até para chegar, o Deliverion conversou com a gente um pouquinho sobre isso, o iFood também. Até para chegar, mas eu ainda não trabalhei nesse tipo de modelo. Tá? Então, como eu não trabalhei, eu não tenho autoridade para falar. Eu tenho certeza que daqui a 3 meses eu vou ter autoridade para falar, porque é algo que está chegando e estão batendo na nossa porta para falar sobre isso. E aí eu vou começar a ver tanto o lado teórico quanto a prática desse quarto cenário, que é o entregador de aplicativo. O que é isso? Para quem não sabe, é o cara que chega, por exemplo, eu sou motoboy. Cara, eu vou ter, é igual o Uber, por exemplo. Eu vou ter vários aplicativos instalados no meu carro. Tem o 99, tem o Uber, tem o Easy, por exemplo, enfim. E aí o que tocar eu tô indo. A lanchonete que me chamar eu tô indo. Então, tipo, você pode escolher a sua corrida lá. Ah, a pizzaria X me chamou para fazer uma corrida. Será que eu pego? Não pego. Ah, tem a hamburgueria Y, não sei o quê. E o iFood agora e outros aplicativos estão disponibilizando essa opção tanto pro estabelecimento quanto pro motoboy, né? Que aí o cara fica ali sob demanda, ele pega ali, aí você nem conhece o cara, provavelmente. Ele vai lá, vai fazer a sua entrega e tal, vai ter a questão de avaliação ali e tudo mais. Não vou entrar muito nesse cenário porque eu não conheço, e se eu não conheço, eu não vou entrar muito no cenário porque não é do meu feitio ficar aqui falando do que eu não conheço, tá? Eu conheço por alto, tenho certeza que em 3 meses isso aí já vai estar na ponta dos cascos e a gente pode fazer de repente um vídeo só disso, tá bem? Então, Marcelo e demais empreendedores que estão assistindo aí, eu espero ter contribuído aí para a tua tomada de decisão e qualquer coisa aí, estamos à disposição, beleza? A gente está na área. Um abraço aí em todos.